O ministro Alexandre de Moraes não quer que você saiba por que ele mandou soltar Mauro Cid, mas eu vou contar pra você agora qual é a razão secreta, ou melhor, quais são as duas razões secretas que fizeram o ministro voltar atrás e soltar o Cid logo depois de ter prendido ele ontem. Gente, ontem foi um dia estranhíssimo, um dos dias mais estranhos desses últimos 6 anos de regime de censura de Alexandre de Moraes. Por qual motivo um ministro do STF prende e solta em poucas horas um colaborador da justiça? Como é que pode haver fundamentos para preventiva uma hora e, minutos depois, não ter mais? Puf! O que aconteceu, hein? A grande imprensa tentou, como sempre, passar pano para Moraes. Mas eles deixaram vazar nas entrelinhas ali a razão secreta do prende e solta do Mauro Cid, e eu vou decifrar isso junto com você agora, lendo essa matéria aqui da Renata Agostini que saiu no jornal O Globo. Acompanha aí comigo. Moraes mandou prender Cid de madrugada, mas decidiu dar chance a ex-ajudantes de ordem se explicar antes. Nossa, como Moraes é bonzinho, né? Que ministro magnânimo, que anjinho, que amor de pessoa que é esse ministro Moraes. Puxa vida, ele resolveu dar uma segunda chance pro Mauro Cid, que já foi pego mentindo várias vezes. Que alma boa, que pessoa de bom coração, que ministro mais iluminado, que juiz repleto de justiça. Só que não, né, gente? Dá vergonha alheia ler uma matéria dessa. Sinceramente, é evidente o pano que a grande imprensa tenta passar para o Moraes e como os jornalistas sempre querem fazer o ministro ficar sob a melhor luz possível, sempre interpretando as ações de Moraes como se fossem tomadas com as melhores intenções do mundo, orientadas com o desejo de proteger e salvar a democracia. Mas isso é ridículo, porque como eu vou mostrar para vocês, lá no final, o próprio texto da coluna vai desmentir a manchete. Mas bora começar do início. Dá uma olhadinha aqui comigo, ó. A Polícia Federal estava prestes a prender Mauro Cid quando o ministro Alexandre de Moraes, do STF, avisou a cúpula do órgão que deveria aguardar, porque a medida seria revogada em instantes. Agentes se preparavam para se dirigir à residência do ex-ajudante de ordens no setor militar urbano, em Brasília, mas foram avisados de que o mandado seria apenas para uma busca e apreensão. Gente, que estranho. Os agentes da polícia nem deviam entender o que está acontecendo. Como que uma ordem de prisão se transforma em uma ordem de busca e apreensão assim, plá? A PGR pediu a prisão do Cid e do ex-ministro do Bolsonaro, Gilson Machado, porque supostamente eles estariam agindo em conluio para conseguirem um passaporte português para o Cid. O que, em conjunto com a informação de que a família do Cid saiu do Brasil e foi para os Estados Unidos, teria sido um indício de uma suposta intenção de fuga do Cid. Mas, como eu mostrei para vocês aqui no canal ontem, isso é uma grande balela, porque não existe essa história de alguém emitir um passaporte para um terceiro, em benefício de outra pessoa. E a família do Cid tinha data de volta para o Brasil. Então faltavam provas aí minimamente consistentes de uma intenção de fuga por parte do Cid que justificasse a prisão. Mas o Moraes decretou. E aí, subitamente, ele mudou de rota. Mandou a Polícia Federal fazer uma busca e apreensão e ordenou que o Cid prestasse esclarecimentos. E aqui que está o pulo do gato, a razão secreta para essa verdadeira lambança jurídica de Alexandre de Moraes. Olha aí, a prisão de Cid poderia ser vista como o primeiro passo de uma medida mais gravosa, como a de rescisão da delação, ou seja, você quebra a delação premiada, por exemplo. Além disso, a avaliação de que a prisão poderia ser associada a relatos de contradições expostas por Cid durante o seu depoimento. O recuo não significa que a situação do ex-ajudante de ordens é boa, mas há um cálculo de que, por hora, é preciso avançar em mais informações. Você prestou atenção nisso aqui, ó? A prisão dele poderia ser associada às contradições, às mentiras que foram expostas. E mais, é preciso avançar em mais informações. Está aqui, gente. As razões secretas para o prende e solta do Cid. Primeiro, Moraes e o STF precisam do Cid. Se o Cid fosse preso, isso seria visto como o primeiro passo de que a delação seria rescindida, ou seja, viria em uma espécie de distrato, ou ainda poderia ser anulada, pior ainda para o STF se fosse anulada. E isso enfraquece toda a acusação e a narrativa do golpe perante a sociedade, por mais que o STF decidisse manter as provas do acordo. E o Moraes quer evitar isso aí ao máximo, afinal, o Cid é a estrela da acusação, é a base de toda a farsa jurídica. E em segundo lugar, se o Cid fosse preso, isso seria imediatamente associado por todo mundo às mentiras já comprovadas do Cid, comprovadas lá atrás e agora comprovadas de novo na quinta-feira pela revista Veja,
que provou que ele mentiu tanto na delação quanto no interrogatório, o que complica ainda mais a narrativa do Supremo. Ou seja, gente, Moraes ia prender, mas aí ele pensou melhor nas consequências políticas, processuais e de imagem de uma nova prisão de Cid, as consequências estratégicas para chegar à prisão de Bolsonaro e de todas as pessoas aí associadas, pensou nas consequências dessa terceira prisão em um contexto em que ele foi exposto mais uma vez como alguém mentiroso, desleal, que mentiu na delação e mentiu diretamente perante o Supremo Tribunal Federal. A própria jornalista expôs como Moraes decide com base em cálculos políticos, como ele é na verdade um político de toga e não um juiz. E mais, ele revogou a prisão porque ele quis dar uma segunda chance a Cid, coisa nenhuma. Ele revogou a prisão sim porque ele percebeu a tempo como isso seria desastroso para a narrativa dele mesmo, da PF, da PGR, do STF sobre o tal do golpe. É simples assim. Tá aí, escancarado mais uma vez. Você acha que a estratégia do Moraes deu certo? Me conta aí nos comentários, não esquece, curte o vídeo para a voz da nossa indignação chegar mais longe, segue aqui, se inscreve no canal, aqui é a sua casa, clica no sininho para não perder notificações e, se você quiser apoiar de uma forma mais intensa o nosso trabalho, se torne membro do canal, é uma forma gentil de nos apoiar e você vai ter prioridade na resposta aos seus comentários e dúvidas, além de ter acesso a conteúdos exclusivos. Muito obrigado, um grande abraço e que Deus abençoe o final de semana seu e da sua família.